Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 21. Preparado para falhar. Eu não sou um contador de histórias para entretê-los com contos fantasiosos. De Sacramentadora. Prefácio. Uma batida clamorosa e insistente acordou Shallan. Ela ainda não tinha uma cama, então dormia em uma embolação de cabelos ruivos e cobertores retorcidos. Ela puxou um deles sobre a cabeça, mas a batida persistiu, seguida pela voz irritantemente encantadora de Adolin. Shallan? Olhe, dessa vez vou esperar para entrar só quando você realmente tiver certeza de que eu posso. Ela espiou a luz solar que entrava pela janela da sacada feito tinta derramada. Manhã, o sol estava no lugar errado. Espere, pai das tempestades. Ela passara a noite fora como véu, então dormira até a tarde. Shallan resmungou, jogando longe os cobertores suados, e ficou deitada ali só de camisola, a cabeça latejando. Havia uma caneca vazia de cachaça de papaguampas no canto. Shallan, chamou Adolin. Está pronta? Depende do contexto, disse ela com a voz crocitante. Estou pronta para dormir. Ela pôs as mãos sobre os olhos, a mão segura ainda envolvida em um curativo improvisado. O que foi que deu nela? Exibindo por aí o símbolo dos sangue espectros? Bebendo até cair? Apunhalando um homem na frente de uma gangue de bandidos armados? Suas ações pareciam um sonho. Shallan, disse Adolin, suando preocupado. Vou dar uma espiada. Palona disse que você passou o dia todo aí dentro. Ela soltou um gritinho, se levantando e agarrando a roupa de cama. Quando ele olhou, viu-a enrolada ali, cabelo desgrenhado escapando dos cobertores, que havia puxado até o queixo. Claro que Adolin estava perfeito. Ele estaria perfeito depois de uma tempestade, 6 horas de luta e um banho em água de creme. Homem irritante. Como ele deixava o cabelo tão adorável, despenteado na medida certa. Palona falou que você não estava se sentindo bem, disse Adolin, puxando o pano da porta e se escorando no batente. Blarg. Tá com problemas de moça? Problemas de moça? Repetiu ela em tom inexpressivo. Você sabe, quando vocês... Estou ciente da biologia, Adolin. Muito obrigada. Por que é que toda vez que uma mulher está se sentindo um pouco estranha, os homens logo culpam o ciclo dela? Como se ela fosse subitamente incapaz de se controlar porque está sentindo algumas dores. Ninguém pensa isso dos homens. Fique longe de Venar hoje. Ele treinou tanto ontem que seus músculos estão doloridos e ele pode arrancar sua cabeça. Então a culpa é nossa. Sim, como todo o resto. Guerra, fome. Cabelos rebeldes. Espere aí. Cabelos rebeldes? Shallan soprou uma mecha de cabelo para longe dos olhos. Espalhafatosos, teimosos, indiferentes às nossas tentativas de endireitá-los. O Todo-Poderoso nos deu cabelos rebeldes para nos preparar para o convívio com os homens. Adolin levou até ela uma pequena bacia de água morna para lavar o rosto e as mãos. Abençoado fosse ele. E Palona, que provavelmente lhe mandara levar a bacia. Danação, sua mão doía. E sua cabeça também. Ela se lembrava de eliminar o álcool de seu corpo algumas vezes, na noite anterior, mas não tivera luz das tempestades o suficiente para curar totalmente a mão. E nem de longe o bastante para deixá-la completamente sóbria. Adolin pousou a água, animado como o nascer do sol, sorrindo. Então, qual é o problema? Ela puxou o cobertor sobre a cabeça e se enrolou nele, como o capuz de um manto. Problemas de moça, mentiu. Olha, acho que os homens não culpariam seu ciclo com tanta frequência se vocês não fizessem o mesmo. Cortejei um número razoável de mulheres e certa vez eu contei. Dilly uma vez teve problemas femininos 4 vezes no mesmo mês. Somos criaturas muito misteriosas, eu que o diga. Ele levantou a caneca e a cheirou. Isso aqui é cachaça de papaguampas. Ele olhou para ela, parecendo chocado, mas talvez um pouco impressionado também. Exagerei um pouco, resmungou Shallan. Investigando o seu assassino. Em um lugar onde servem aguardente de papaguampas? Um beco na separação. Lugar horrível, mas a bebida é boa. Shallan, você foi sozinha?
Isso não é seguro. Adolin, querido, respondeu ela, finalmente baixando o cobertor de volta aos ombros. Eu poderia literalmente sobreviver a ter o peito transpassado por uma espada. Acho que não preciso me preocupar com alguns malfeitores no mercado. Ah, verdade, é meio fácil de esquecer. Ele franziu o senho. Então, espere. Você pode sobreviver a todo tipo de assassinato horrível, mas ainda assim... Tenho cólicas menstruais? Disse Shallan. Sim, a mãe cultura pode ser detestável. Eu sou toda poderosa, pseudo-imortal, portadora de uma espada fractal, mas a natureza ainda me manda uma recordação amigável volta e meia para me dizer que eu devia ter filhos logo. Sem acasalamento, zumbiu o padrão baixinho na parede. Mas eu não devia culpar meu ciclo pelo que fiz ontem, acrescentou Shallan para Adolin. Ainda vai demorar algumas semanas para eu ficar naqueles dias. O que fiz ontem foi mais psicológico do que biológico. Adolin pousou a jarra. É bom, é melhor tomar cuidado com bebidas de papaguampas. Não é tão ruim, Shallan suspirou. Consigo curar a intoxicação com um pouco de luz das tempestades. Falando nisso, você não tem nenhuma esfera aí, tem? Parece que eu, comi todas as minhas. Ele deu uma risada. Eu tenho uma única esfera. Meu pai me emprestou para que eu pudesse parar de carregar uma lanterna para todo canto. Ela tentou bater os cílios para ele. Não sabia direito como fazer isso, mas pareceu funcionar. Pelo menos, ele revirou os olhos e entregou-lhe um marco de rubi. Shallan sugou a luz de modo faminto e prendeu a respiração para que a luz não escapasse como fumaça enquanto respirava e... suprimiu a luz. Descobriu que podia fazer isso para se impedir de brilhar ou chamar atenção. Era o que fazia quando criança, não era? Sua mão se curou lentamente e ela deixou escapar um suspiro aliviado quando a dor de cabeça também sumiu. Adolin ficou com uma esfera fosca. Sabe, quando meu pai explicou que bons relacionamentos precisam de investimento, acho que não era disso que ele estava falando. Murmurou Shallan, fechando os olhos e sorrindo. Além disso, nós temos as conversas mais estranhas. Mas parece natural conversar assim com você. Eu acho essa parte mais estranha. Bem, é melhor você tomar mais cuidado com sua luz das tempestades. Meu pai mencionou que estava tentando conseguir mais esferas infundidas para praticar. Só que simplesmente não há nenhuma. E o pessoal de Hatan, indagou ela. Eles deixaram um monte de esferas a céu aberto na última grande tormenta. O que fora há apenas... Ela fez o cálculo e ficou espantada. Fazia semanas desde a grande tormenta inesperada, quando ela operara pela primeira vez o Sacro Portal. Shallan olhou para a esfera entre os dedos de Adolin. Todas já deviam estar foscas a essa altura, pensou. Mesmo as renovadas mais recentemente. Como ainda tinham qualquer luz das tempestades. De repente, suas ações da noite anterior pareceram ainda mais irresponsáveis. Quando Dalinar ordenara-lhe a praticar seus poderes, provavelmente não queria dizer praticar, como não ficar bêbada demais. Ela suspirou e, ainda enrolada no cobertor, estendeu a mão para a bacia de água. Shallan tinha uma dama de companhia chamada Mahi, mas estava sempre a dispensando. Não queria que a mulher descobrisse que ela estava saindo escondida ou mudando de rosto. Se continuasse assim, Palona provavelmente mandaria a mulher para algum outro trabalho. A água não parecia ter nenhum perfume ou sabão, então Shallan levantou a pequena bacia e tomou um longo e barulhento gole. Eu lavei meus pés nisso aí, comentou Adolin. Não lavou nada. Shallan estalou os lábios. De qualquer forma, obrigada por me arrastar para fora da cama. Bem, tenho motivos egoístas. Estou meio que atrás de um apoio moral. Não vá muito direto ao ponto. Se quiser que alguém acredite no que está dizendo, vá explicando aos poucos, de modo que acompanhem seu raciocínio. Ele inclinou a cabeça. Ah, não é esse tipo de moral, disse Shallan. Falar com você às vezes é bem esquisito. Desculpe. Vou me comportar. Ela se sentou do modo mais recatado e atencioso que pôde, enrolada em um cobertor com o cabelo despontando como um emaranhado de espinheiro. Adolin respirou fundo. Meu pai finalmente persuadiu Elisa Dez a falar comigo. Ele espera que ela tenha alguma pista sobre a morte do marido. Você parece menos otimista. Eu não gosto dela, Shallan. Ela é estranha. Shallan abriu a boca, mas ele interrompeu. Não estranha como você. Estranha, do jeito ruim. Está sempre avaliando tudo e todos que encontra. Nunca me tratou como algo além de uma criança. Você iria comigo? Claro. Quanto tempo eu tenho? De quanto tempo você precisa? Shallan olhou para si mesma,
enrolada nos cobertores, o cabelo frisado pinicando seu queixo. Muito. Então vamos nos atrasar, disse Adolin se levantando. A opinião que ela tem de mim não vai piorar por causa disso. Encontre-me na sala de estar de Sebarial. Meu pai quer que eu pegue com ele alguns relatórios de comércio. Diga a ele que a bebida no mercado é boa. Claro. Adolin olhou de novo para a jarra vazia de cachaça de Papaguampas, então sacudiu a cabeça e foi embora. Uma hora depois, Shallan apresentou-se, de banho tomado, maquiada, com o cabelo quase sob controle, à sala de estar de Sebarial. A câmara era maior do que seu quarto, porém mais notável era a enorme saída para a sacada, que ocupava metade da parede. Todo mundo estava na ampla sacada, que dava vista para o campo abaixo. Adolin estava junto do parapeito, perdido em contemplação. Atrás dele, Sebarial e Palona estavam sob colchões, as costas expostas ao sol, recebendo massagens. Um grupo de servos papaguampas massageavam, cuidavam de braseiros ou aguardavam com vinho quente e outras coisas. O ar, particularmente sob o sol, não estava tão gelado quanto na maioria dos outros dias. Estava quase agradável. Shallan se pegou dividida entre embaraço. Aquele homem gordo e barbudo, vestindo apenas uma toalha, era o grão-príncipe, e o traje. Havia acabado de tomar um banho frio, jogando água com uma concha sobre a própria cabeça, tremendo, e havia considerado aquilo um luxo, já que não precisara ela mesma pegar a água. Como é que eu estou dormindo no chão, enquanto você tem colchões bem aqui? Questionou Shallan. Você é um grão-príncipe? Resmungou Sebarial, sem nem abrir os olhos. Não, sou uma cavaleira radiante, algo que imagino que deveria ser superior. Entendo, disse ele, então grunhiu de prazer com o toque da massagista. Então você pode pagar para que lhe tragam uma cama dos acampamentos de guerra? Ou ainda conta com o estipêndio que eu lhe dou? Um estipêndio, devo acrescentar, que você deveria pagar me auxiliando como escriba para minha contabilidade, algo que não vejo há semanas. Mas ela salvou o mundo, Turi, observou Palona, do outro lado de Shallan. A Erdasiana de meia-idade ainda não havia aberto os olhos, e, embora estivesse deitado de bruços, sua mão segura estava enfiada apenas pela metade sob uma toalha. Veja só, não acho que ela salvou o mundo, só adiou sua destruição. Está uma bagunça lá fora, minha querida. Ali perto, a massagista principal, uma grande mulher papaguampas com cabelo ruivo brilhante e pele pálida, mandou buscar uma rodada de pedras aquecidas para Sebarial. A maioria dos servos provavelmente era da família dela. Papaguampas gostavam de trabalhar juntos. E ainda digo que essa sua desolação vai minar anos do meu planejamento comercial, acrescentou Sebarial. Não é possível que me culpe por isso, disse Shallan, cruzando os braços. Você me botou para fora dos acampamentos de guerra, disse Sebarial. Muito embora eles tenham sobrevivido bem. As ruínas daqueles domos os protegeram do oeste. O grande problema eram os parchemanos, mas todos eles já foram embora, marchando rumo a Letkar. Então planejo voltar e recuperar meu terreno lá antes que outros o tomem. Ele abriu os olhos e encarou Shallan. Seu jovem príncipe não gostou de ouvir isso. Ele se preocupa que eu divida demais nossas forças. Mas os acampamentos de guerra serão vitais para o comércio. Não podemos abandoná-los completamente para Tanadal e Vamá. Que ótimo. Outro problema para se pensar. Não surpreendia que Adolin parecesse tão distraído. Ele havia observado que se atrasariam para visitar Yalai, mas não parecia muito ansioso para partir. Seja uma boa radiante, disse Sebarial a ela, e ponha esses outros sacroportais para funcionar. Já preparei um esquema para cobrar tributos pela passagem. Impiedoso. Necessário. A única maneira de sobreviver nestas montanhas será tributar os sacroportais, e Dalinar sabe disso. Ele me colocou no comando do comércio. A vida não para com a guerra, criança. Todo mundo ainda vai precisar de novos sapatos, cestas, roupas, vinho. E nós precisamos de massagens, acrescentou Palona. Muitas, se teremos que viver neste deserto congelado. Vocês dois não têm jeito, ralhou Shallan, caminhando pela bancada ensolarada até Adolin. Oi, pronto? Claro. Ela e Adolin partiram pelos corredores. Cada um dos exércitos dos 8 grão-principados residindo na torre havia recebido um quarteirão do 2º ou do 3º nível, com algumas casernas no 1º nível, deixando a maior parte do térreo reservada para mercados e armazenamento. Nem mesmo o 1º nível havia sido completamente explorado.
Havia tantos corredores e tangentes bizarras, conjuntos de salas escondidos em cantos atrás de todo o resto. Talvez com o tempo, cada grão-príncipe pudesse reger efetivamente seu quarteirão. Por enquanto, ocupavam pequenos bolsões de civilização dentro da fronteira sombria que era Urithiru. A exploração dos níveis superiores havia sido interrompida, já que não havia mais luz das tempestades sobrando para fazer os elevadores funcionarem. Eles deixaram o quarteirão de Sebarial, passando por soldados e uma interseção com setas pintadas no chão, conduzindo a vários lugares, tais como o banheiro mais próximo. O posto da guarda não parecia uma barricada, mas Adolin havia apontado as caixas de rações e os sacos de grãos dispostos de uma maneira específica diante dos soldados. Qualquer um avançando por aquele corredor vindo de fora tropeçaria em tudo aquilo, e ainda daria de cara com piqueiros. Os soldados cumprimentaram Adolin com um movimento de cabeça, mas não bateram continência, embora um deles tenha gritado uma ordem para 2 homens jogando cartas em uma sala próxima. Os sujeitos se levantaram e Shallan ficou surpresa ao reconhecê-los. Gaz e Vatha. Pensei em levar os seus guardas hoje, disse Adolin. Meus guardas. Certo. Shallan possuía um grupo de soldados composto por desertores e assassinos desprezíveis. Ela não ligava para essa parte, já que também era uma assassina desprezível, mas não tinha ideia do que fazer com eles. Eles a saudaram preguiçosamente. Vatha, alto e com barba por fazer. Gaz, baixo e com um único olho castanho, a outra órbita coberta por um tapa-olho. Era evidente que Adolin já os instruíra. Vatha se adiantou para guardá-los na dianteira e Gaz ficou na retaguarda. Esperando que os 2 não a escutassem, Shallan tomou Adolin pelo braço. Nós precisamos de guardas, sussurrou. É claro que precisamos. Por quê? Você é um fractário. Eu sou uma radiante. Acho que ficaremos bem. Shallan, ter guardas nem sempre tem a ver com segurança, tem a ver com prestígio. Eu tenho bastante. Tenho prestígio praticamente escorrendo do meu nariz, Adolin. Não é isso que quero dizer. Adolin se inclinou para ela, sussurrando. Isso é para eles. Você pode não precisar de guardas, mas precisa de uma guarda de honra. Homens que fiquem honrados por seu posto. Faz parte das regras do jogo. Você é alguém importante e eles partilham disso. Por serem inúteis. Por serem parte do que você está fazendo, disse Adolin. Raios, eu esqueço como você é nova nisso tudo. O que tem feito com esses homens? De modo geral, eu os deixo em paz. E quando você precisar deles? Não sei se vou precisar. Você vai, disse Adolin. Shallan, você é a comandante deles. Talvez não seja uma comandante militar, já que eles são uma guarda civil, mas dá no mesmo. Se deixá-los ociosos, fazendo com que se sintam desimportantes, vai acabar com eles. Em vez disso, dê-lhes algo importante para fazer, um trabalho de que possam se orgulhar, e eles a servirão com honra. Um soldado que fracassou muitas vezes é um soldado com quem seu comandante fracassou. Ela sorriu. O que foi? Você fala como seu pai. Ele fez uma pausa, então desviou o olhar. Não há nada de errado nisso. Eu não disse que havia. Eu gosto. Ela segurou o braço dele. Encontrarei algo para fazer com meus guardas, Adolin. Algo útil. Eu prometo. Gaz e Vatha não pareciam considerar aquela tarefa muito importante, pela maneira como bocejavam e caminhavam encurvados, segurando lamparinas a óleo, as lanças nos ombros. Eles passaram por um grande grupo de mulheres carregando água e alguns homens levando tábuas para montar um novo banheiro. A maioria abria caminho para Vatha. Ver uma guarda pessoal era um sinal para chegar para o lado. Claro, se Shallan quisesse mesmo exibir importância, teria ido de palanquim. Ela não se importava de utilizar os veículos, usar-os bastante em Kharbranth. Talvez fosse a parte de Vel dentro dela, contudo, que a fazia resistir sempre que Adolin fazia essa sugestão. Havia uma independência em usar os próprios pés. Eles alcançaram a escadaria, e no topo Lin pegou um mapa no bolso. Ainda não tinham terminado de pintar setas naquela área. Shallan puxou o braço dele e apontou o caminho por um túnel. Como você seguia tão fácil? Perguntou ele. Não está vendo como esses estratos geológicos são largos? Disse ela apontando para a parede do corredor. O caminho é esse. Ele guardou seu mapa e gesticulou para que Vatha fosse na frente. Você acha mesmo que pareço meu pai? Perguntou Adolin em voz baixa enquanto caminhavam. Havia preocupação em sua voz. Você parece, disse ela apertando o braço dele. Você é como ele, Adolin. Direito, justo e capaz. Ele franziu o senho. O que foi? Nada. Você é um péssimo mentiroso.
Está preocupado de não corresponder às expectativas dele, não é? Talvez. Você já corresponde, Adolin. Você ultrapassa todas as expectativas. Tenho certeza de que Dalinar Kholin não poderia querer um filho melhor e... raios. Essa ideia incomoda você? O quê? Não. Shallan cutucou Adolin no ombro com a mão livre. Você está me escondendo alguma coisa. Talvez. Bem, graças ao Todo-Poderoso. Não. Vai perguntar o que é. Pelos olhos de Ash, não. Prefiro descobrir. Um relacionamento precisa de algum mistério. Adolin ficou em silêncio, o que foi bom, porque estavam se aproximando da seção Sadeas de Urithiru. Embora Ialai houvesse ameaçado voltar aos acampamentos de guerra, não o fizera. Provavelmente porque não havia como negar que aquela cidade era agora a sede da política e do poder aletianos. Eles alcançaram o primeiro posto de guarda e os 2 guardas de Shallan se aproximaram dela e de Adolin. Eles trocaram olhares hostis com os soldados vestidos em verde floresta e branco enquanto recebiam permissão de passar. Não sabia o que Ialai Sadeas pensava, mas dava para ver que seus homens já haviam se decidido. Era estranho como alguns passos podiam fazer tanta diferença. Ali passaram por muito menos trabalhadores ou comerciantes e muito mais soldados. Homens com expressões sômbrias, casacos desabotoados e rostos com barba por fazer. Até as escribas eram diferentes, mais maquiagem, porém roupas mais descuidadas. Parecia que eles haviam saído da lei para a desordem. Vozes altas ecoavam pelos corredores, com gargalhadas roucas. As linhas pintadas para servir de guia ali tinham sido feitas nas paredes em vez de no piso, e a tinta havia escorrido, manchando as camadas naturais. Em alguns pontos, foram borradas por homens de passagem que roçaram os casacos na tinta ainda úmida. Todos os soldados pelos quais passaram olharam para Adolin com desprezo. Eles parecem gangues, disse Shallan em voz baixa, olhando sobre o ombro para um grupo. Não se engane, replicou Adolin. Eles marcham no ritmo, suas botas são resistentes e suas armas são bem cuidadas. Sadeas treinava bons soldados. É só que, enquanto meu pai usava disciplina, Sadeas usava competição. Além disso aqui, parecer limpo demais provoca zombarias. Não querem ser confundidos com um Kholin. Ela tivera esperanças de que talvez, agora que a verdade sobre a desolação fora revelada, Dalinar tivesse mais facilidade para unir os grão-príncipes. Bem, isso obviamente não ia acontecer enquanto aqueles homens o culpassem pela morte de Sadeas. Por fim, chegaram aos cômodos corretos e foram conduzidos para confrontar a esposa de Sadeas. Ialai era uma mulher baixa, com lábios grossos e olhos verdes. Ela estava sentada em um trono no centro da sala. Ao lado dela estava Mraize, um dos líderes dos Sangue Espectros. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.